mês com a Bia, iniciando a pregação, falando de Ruth, Noemi, onde a transformação de uma moabita ao lado de uma sogra muito sábia, né, depois que passou tudo que passou. Veio a missionária Tayane e falou das 10 virgens, a vinda do noivo, a prudência que nós precisamos ter na caminhada. Ontem a Patrícia aqui com a palavra no nosso evento, falando de Maria e passou um pouco por Marta, né, que falou da escolha da boa parte, da qual nunca será tirada. Hoje nós vamos encerrar esse outubro falando dessa mulher que nos ensina muitas coisas, né? E ela, diferente de algumas mulheres que a gente tratou, ela não fazia parte dos judeus. Então essa faz a diferença dessa mensagem. Ela não era daquele povo eleito. E por isso que ela faz toda a diferença quando nós lemos, né? Vamos começar. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos aproximou-se, rogando-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nesta hora, Senhor, Deus, neste clima, oh Pai, neste momento, Senhor, tão especial, Senhor, nós podemos sentir a tua presença, Senhor, porque tu já estás aqui conosco, manifestando o teu operar, o teu agir. Peço tua direção, Senhor, tuas palavras, ó Pai, para que não haja, Senhor, ó Deus, dúvidas, Senhor, pensamentos tortuosos, Senhor, no momento que a tua palavra é aberta, Senhor, que venha alcançar os corações. Temos personagens, Senhor, do início ao fim da tua palavra, mas com um único objetivo: a glória do teu santo nome, Senhor. Os personagens, Senhor, passaram, Senhor, foram usados, os seus bons exemplos e os seus maus exemplos, Senhor, mas o objetivo foi alcançado: falar da glória do teu santo nome. Que seja assim esta noite, Senhor, que haja conhecimento que tu és Deus e não há outro fora de ti. Louvado seja o teu nome, toma frente e direção. É isso que eu te peço, Senhor, desde já eu te agradeço. Amém, Jesus. Amém. Toda vez que eu tenho essa oportunidade, eu escrevo. Chega na hora, eu acabo não falando as coisas que eu escrevo, mas hoje eu pretendo fazer a leitura correta, porque eu procurei algumas referências, né, e eu quero passar para os irmãos essa noite, né. Essa mulher que era uma gentia, uma cananeia, uma mulher, né? 3 barreiras que poderiam impossibilitar esse encontro e esse milagre que aconteceu. Por ser gentia, cananeia e mulher, né? Sabemos que todo o preconceito que a mulher ela sofria naquela época, e ela mesmo assim conseguiu chegar naquele objetivo com o qual ela se preparou. Algumas Bíblias vai ter um mapa, né, falando assim dos caminhos do ministério de Jesus na Galileia. E Jesus, por diversas vezes, ele sempre procurava se separar com os seus discípulos, né? Houve momentos que ele falava com a multidão, mas teve muitos momentos que ele precisava se retirar para falar a sós com os seus discípulos. E esse foi um daqueles momentos, né? Na minha Bíblia tem um mapinha, quando ele vai para a parte de Tiro e Sidom, é bem distante, né? Mas essa mulher, ela não tinha nada a ver com o povo escolhido, que o Senhor tinha aquela missão do seu ministério de anunciar o seu reino. E Jesus, por vezes, no Evangelho, né, tinha essa questão da separação, mas os seus feitos estavam ficando muito conhecidos.
Então, quando Jesus procurava se esconder, tinha alguém ali buscando por um milagre, buscando por uma palavra, buscando por uma bênção. Né? Os cananeus, se os irmãos não sabem dessa história, os cananeus eles vieram de uma parte que hoje é conhecida como a Palestina, né? Israel, aquela parte ali. E eles eram conhecidos por ser os antigos inimigos, né, dos judeus, do povo do Senhor. Esse povo era muito perverso. Eles habitavam na terra prometida quando Abraão chegou. Eles eram conhecidos por fazer muitos sacrifícios de crianças, prostituição no templo. Então, por não se arrependerem das coisas que faziam, o Senhor determinou a morte de todos eles. E essa mulher veio dessa descendência dos cananeus. E ela, por costume, a sua religião, os seus deuses, né, não tinha essas, como chegar, né, porque eles tinham um modo de agir diferente dos judeus. E ela ali tinha os deuses que ela servia, mas ela ouviu falar, assim como outras passagens falam que ouviu falar de Jesus. Mas para essa mulher descer a esse ponto, para chegar até Jesus, hoje nós temos a compreensão que é subir, né? Ele está no lugar sublime e alto. Né? Nós somos pequenos, baixos, mas ele está no alto. Mas para essa mulher foi algo muito grande, porque ela veio de um povo que era inimigo, aprendeu desde a infância que aquele povo não era pessoas que teriam contato com ela por conta dos seus antepassados, da sua descendência, mas ela ouviu falar quem era esse Jesus. Só que Jesus, ele é um pai cheio de amor, cheio de bondade, mas naquele momento não era o propósito dele fazer o que ela pediu. Às vezes no começo você vai ler, mas vou pensar que é uma ignorância. Poxa, mas não custava nada. Jesus ele veio ao mundo, viveu seu ministério, porque ele tinha um propósito de alcançar as ovelhas perdidas de Israel. E essa mulher ela não estava nos planos, mas ela entrou na história porque ela fez a diferença. E é isso que nós precisamos entender. Ontem nós ouvimos que nós somos pessoas, mulheres, né? Pessoas no geral, pessoas improváveis, né? Fomos muitas das vezes colocaram na nossa cabeça que a gente não poderia chegar onde a gente chegou, a gente não prestava, você não vale nada, você não pode ser ninguém. E nós estamos aqui essa noite louvando e bendizendo ao Senhor. Somos pessoas improváveis, mas que Deus acreditou na gente. Somos considerados inimigos do Senhor também, mas aqui nós estamos. Quando ela chegou para perto do Senhor, ela falou: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa pronúncia, por mais normal que seja, nós vemos assim na palavra de Deus, mas para uma mulher como ela, não era comum ela falar aquilo. Somente o povo do Senhor tinha esse conhecimento. Então vemos que essa mulher, ela buscou conhecer, buscou entender como é que se tratava, porque filho de Deus era totalmente diferente do que o relacionamento que eles tinham no povo deles. Ela era uma mulher que soube como é que tem que falar, como é que tem que se achegar, e assim ela fez. Só que tem os discípulos aqui, ali, ao lado do Senhor, que se incomodaram. Senhor, despede logo, porque ela está aqui falando. E essa é uma frase que Jesus ele poderia, estou ocupado, vou fazer uma coisa. Só que Jesus, se ele tem que fazer algo, ele vai fazer tudo perfeito. Não vai ser de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Isso que a gente não entende. É isso que a gente pensa assim. Mas o Senhor poderia... Não é de qualquer forma. Se Ele entrar, Ele vai fazer o melhor. Só que não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dele. E essa foi a primeira barreira também que essa mulher encontrou. Os discípulos que chegaram ali, despede que ela está aqui perturbando, não permitiram que ela tivesse o acesso ao Senhor, que a despedida de qualquer forma. Mas ele não respondeu nenhuma palavra. Por muitas das vezes a gente vai chegar a uma determinada situação que você vai clamar, que você vai buscar, que você vai pedir, e
e você não vai ter nenhuma resposta. Mas o nosso problema é que a gente desiste muito fácil. Muitas das vezes o Senhor não falou nada, o Senhor não usou ninguém. Eu fui para a igreja, não foi aquela palavra que eu precisava, não foi aquela pregação que eu necessitava naquele momento. O Senhor não respondeu nenhuma palavra. E eu desisto. Eu deixo os meus sonhos morrer, eu deixo os meus projetos na gaveta, porque eu entendi que o Senhor não falou nada. E ela não. E os seus discípulos, aqui, só um instantinho, mas ele não respondeu palavra, e seus discípulos chegando, rogaram-lhe, despede novamente. Jesus ele ouviu, mas ele não respondeu. Ela se depara com essas situações, a falta de empatia dos discípulos, né, naquele momento. Ela tinha o pleno conhecimento de quem era Jesus e da forma que ela tinha que chegar até ele, e ela sabia que ela não poderia desistir da primeira vez. Por isso que ela continuou. Ele respondeu, né? Ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, que são os judeus. O ministério de Jesus, né? Como eu falei, que ele foi alcançar ali o povo, as ovelhas perdidas. Essa era a missão. Após a sua morte, com a vida de Paulo e a vida de muitos outros, chegou os gentios, chegou até nós. Mas Jesus, ele não deixava passar as oportunidades, né? Mesmo ele tendo aquela missão de pregar para as ovelhas perdidas, o povo que não era povo se buscou, se clamou, se buscou conhecimento, obteve dele a resposta. Assim como essa mulher cananeia, outras mulheres que nós vemos na palavra do Senhor. Essa mulher me fez também compreender a vida de outra mulher na palavra de Deus. Não precisa os irmãos abrir a palavra. Raabe, né? Raabe também, assim como a mulher cananeia, ela também era cananeia. Ambos eram desse povo, dos descendentes dos cananeus. As duas demonstravam amor por suas famílias, ao ponto de deixar a cultura, a religião de lado por um objetivo maior. Ambas tiveram coragem, persistência e intrepidez, abandonando crenças religiosas. As duas analisaram o Deus de Israel e tiveram a feliz descoberta que ele era superior aos deuses que elas eram submetidas, né? Não deram crédito ao Senhor mais do que o povo judeu. Porque se a gente vê o diálogo de Raabe com aqueles homens, você vê a fé que ela tem, fiquei sabendo do que Deus que faz isso, que faz aquilo, e eu peço que vocês salvem a minha família, ela tinha tanta certeza de quem Deus era, que não tinha como não ser com aquela mulher. E vamos ver depois a descendência do nosso Senhor Jesus, Raabe, que se encontra ali, pela sua fé. Eu achei bem interessante falar dela, porque é no mesmo povo, as duas fizeram votos ao Senhor e ambas receberam o que buscavam e não foram desamparadas. E o que eu tenho feito com o conhecimento do que Deus é, o que Deus pode fazer na minha vida. Assim como Raabe e a mulher cananeia, elas buscaram o conhecimento de quem era Deus e não ficaram paradas. E não ficaram de braços cruzados esperando um sobrenatural acontecer. Elas foram em busca e tiveram atitudes. É isso que Deus pede de nós. Precisamos ter atitude diante dele. Buscar o conhecimento de quem ele é. Ter a certeza do que ele pode fazer. Aleluia. E adorar o santo nome dele. Aleluia. Assim como essa mulher, como Jesus falou que não foi enviado, essa foi a segunda barreira que ela encontrou. A primeira ele ouviu e não falou palavra nenhuma. E aqui na segunda vez ele falou: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mais uma vez ela poderia desistir. Já falei uma, ele não me ouviu. Falei a segunda, ele me dá essa resposta. Para que eu vou continuar tentando? Para que muitos de nós temos orado por alguém da família, orado por uma enfermidade, orado por uma porta, seja o que for o problema que a gente esteja passando. Às vezes a gente desiste muito fácil. O meu marido estava na minha casa me dando um problemaço, a minha filha, o meu filho, ou que luta que eu travo naquela pessoa em buscar. Mas eu peço um dia, eu peço uma noite, e eu tenho que persistir. E é isso que ela nos ensina. A fé dela é sobrenatural. Portanto, então ele respondeu pela terceira vez: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos.
Gente, depois dessa, com certeza nós íamos desistir. Mas essa frase, eu busquei ler um pouquinho sobre isso, né? Que mesmo diante de tal resposta, a mulher reconhece o senhorio de Jesus. Ela não desiste. Essa frase, a resposta de Jesus parece dolorosa, mas na verdade é um provérbio muito popular daquela época. Os judeus chamavam quem não fazia parte do seu ciclo, né? O povo os judeus, eles eram o filho do Deus vivo, né? O filho do filho de Davi, né? Como falou lá em cima. E quem não fazia parte daquele povo era chamado de cães. Então Jesus usa essa frase não para diminuir a mulher, mas para mostrar o lugar dela naquela situação. Eu vim para o povo de Israel, o povo que está à mesa, não para o povo que está fora. Por isso que ela não se deixou intimidar por essa comparação. Mas nós, quantas situações que a gente passa na casa do Senhor, é um irmão que não fala comigo, é uma pessoa que me olhou torto, é uma situação que não aconteceu do jeito que eu esperava, e eu deixo de congregar, eu deixo de buscar, eu deixo de buscar o Senhor por coisas tão pequenas. Olha esse diálogo, gente. Esse diálogo eu considero uma das conversas mais sublimes que tem. A mulher, ela não é rebater, como tem uma palavra para trazer como exemplo. Ele mandava, um bate-rebate, né? Ele mandava, ela mandava junto, ele não, porque ela sabia o que ela queria. Ela sabia o propósito que fez ela andar aquilo tudo para falar com ele. Ela sabia da importância do Deus que estava diante dela. E ela não ia sair de mão vazia. No começo dessa conversa, desse encontro, o objetivo era a sua filha que estava muito mal. E ao longo do diálogo ali, ela persistindo, ela sabia o que ela deixou em casa. É isso que por certas vezes a gente esquece o que a gente veio buscar. A gente esquece o propósito da nossa transformação. A gente esquece o porquê Jesus nos libertou, o porquê Jesus nos curou, o porquê Jesus entrou na minha casa, o porquê Jesus mudou a minha vida ao longo do caminho. Tinha um propósito no começo. E porque hoje eu esqueço, porque hoje coloco Jesus de canto. Nós acabamos de louvar, eu encontrei o tesouro. E como é que a gente trata esse tesouro? Eu deixo guardado na gaveta, eu deixo na estante de qualquer forma. O tesouro, algo valioso, eu guardo, eu seguro, eu não deixo de qualquer forma. Eu vou dar valor, porque é algo muito precioso. Mas o que nós temos feito com a nossa comunhão, o que nós temos feito com o que Deus deu por cada um de nós, que foi seu Filho Jesus. Aleluia. Precioso. Então muitas das vezes nós vamos entender que nós cantamos de boca para fora. Porque se na verdade a gente entender o valor de Jesus na nossa vida, o nosso comportamento vai ser totalmente diferente diante dessa sociedade. Porque aqui a pouco tempo, aqui eu vou cantar, eu vou chorar, eu vou me emocionar, mas esse tesouro ele tem que ser refletido lá fora, lá na sociedade, no lugar que eu coloco meus pés, na minha família. Quando pedem a razão, eu tenho que demonstrar o tesouro que eu ganhei, que me alcançou. E é isso que essa mulher, ela me causa inveja. É porque ela não fazia parte, ela não se preocupou de estar embaixo da mesa. Jesus ele falou que o pão não era para os cachorros, para os cães, era para os filhos que estavam à mesa. E ela responde uma resposta maravilhosa. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Não importa, ó Pai, como vai vir as tuas bênçãos, não importa como vai vir a tua palavra. Eu tenho sede, eu tenho fome, eu tenho anseio pelo Senhor. Não importa, está vindo das tuas mãos, está vindo da tua direção. Aí então eu não vou escolher o lugar, as pessoas, não. Eu sei que é Deus, eu sei que vem da direção dele, não importa se é de manhã, se é à noite. O meu coração ele tem que estar aberto para falar manifestar do Senhor. E é isso que ela mostra. É migalha, mas está vindo da mesa. E quem está colocando na mesa é o Senhor. Glória a Deus. Gente, nós, a boa parte aqui, né, dos irmãos que passamos por tudo no mundo, vivemos o pecado de perto.
Hoje a gente deveria estar aqui louvando e agradecendo sem comparação ao que a gente fazia. Se eu dava o meu louvor, o meu melhor para o mundo, hoje para o Senhor tem que ser 1000 vezes o melhor. Aleluia. E hoje eu entendo que a migalha, para nós que vivemos no mundo, é muita fartura. É muita fartura, porque o inimigo, ele nos usava de tal maneira que a gente achava que a gente era feliz. A gente achava que a gente era tudo, tinha tudo, só que não. Hoje nós vivemos plena alegria, plena satisfação do Senhor. Aleluia. E isso é comparado como migalhas, mas é o suficiente, o nosso pão diário que Deus tem nos dado. No versículo 28, então ele respondeu e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Por mais que Deus amasse, Deus ama, né, a mãe, essa mãe que busca pelo seu filho, assim como nós ouvimos a abertura aqui do culto, Abigail, que é uma mulher fora do comum, é a minha personagem preferida. Abigail, eu tenho um amor por ela porque ela é diferenciada. Assim ela buscou pela vida, mesmo sabendo que o marido é quem era, ela não ficou parada. Calma aí, eu vou lutar pela minha casa. E foi. Assim essa mulher também. E Deus, ele ama quem tem essa atitude. Muitas das vezes você está aí com a situação da tua casa e você está assim: Senhor, eu já pedi, eu já clamei. Eu fiz isso. Não, é persistência. Aleluia. A gente demoramos tanto para entrar, para estar na casa do Senhor, porque você acha que você vai ganhar o seu marido, o seu filho, no estalar de dedos. Não desista, persista, porque é no tempo do Senhor. Mas há uma necessidade de ter uma busca da minha parte. Há uma necessidade de haver uma transformação da minha parte. Aleluia. Porque eu tenho que fazer, Deus tem que ver eu trabalhando também. Não adianta ficar de braços cruzados. Assim como essa mulher, ela teve atitude, teve uma iniciativa. Essa história é sobre perseverança na fé, é confiar na bondade e no poder de Deus. Ela chegou por um motivo e propósito, e teve um dos diálogos mais sobrenaturais da Bíblia. No final já não era o que ela pediu no começo. Ela chegou desesperada. Senhor, é pela minha filha. Mas através da conversa com Jesus, ela foi ali se transformando. E Jesus, eu acredito que essa frase dele do final, seja feito para contigo como tu desejas. Ela poderia ter outro objetivo no coração, não foi igual as outras mensagens que a gente lê. Vai lá que a tua fé te salvou, o teu filho está curado, a tua filha está curada. Não, seja como tu deseja. Já não era nem mais pela filha. Ela entrou numa situação e ela já saiu em outra. Porque o objetivo dela no começo era um, mas a conversa com Jesus a transformou ao ponto de tocar o Senhor. Como tu desejas, seja feito para contigo. Ela chegou angustiada, importunando o mestre, ao ponto dos discípulos se incomodar. E no final vemos que não foram os gritos que comoveram Jesus, mas foi a perseverança da sua fé. Aleluia. É isso que nós temos que guardar no nosso coração essa noite. Jesus, ele sabe da sua necessidade. Mas Deus sabe. Sim, ele sabe, mas ele precisa me ver tendo atitude diante dele. Aleluia. Ele precisa me ver em movimento. Ele precisa me ver lá aos pés dele. Ele precisa dessa honra. Glória a ele Deus. Precisa ser exaltado. E tem que ser através de nós. Entendeu? Eu quis, assim, trazer para os irmãos essa comparação de Raabe, porque foram mulheres totalmente assim, fora do padrão. Porque você vai se olhar, você vai se depreciar, o homem, a mulher: mas eu não sou nada, eu não tenho, eu não posso, eu não possuo bens. Mas Deus, ele não está olhando para isso. Você viu situações de pessoas que não chegou oferecendo nada, porque Jesus, ele não precisa disso. Mas a atitude vale muito e fala muito no coração do Senhor. E é isso que ele precisa de nós. Desde os tempos antigos, as mulheres, elas sempre estão ali passando por barreiras para chegar ao Senhor. A Bíblia, ela nos ensina em todas as
as passagens que essas mulheres elas tiveram êxitos nas suas buscas, tiveram destaques e seus exemplos eles não foram em vão. Através de nós e por nós há muitas coisas a serem feitas. Hoje a mensagem é sobre uma personagem feminina, mas a Bíblia ela não tem essa preocupação do gênero da pessoa. Deus está falando com todos. Todos nós aqui esta noite. Na caminhada ao encontro de Cristo nós vamos ficar assim, entramos por um motivo, vamos permanecer por outro, mas continuamos a conhecer a majestade do Senhor e ansiar para a glória dele. Seja o motivo que te trouxe até aqui essa noite. Que Deus ele mude o teu coração, que seus objetivos eles sejam para a direção do Senhor. Aleluia. Mas eu estou aqui porque eu preciso salvar minha casa. Não seja só por isso. Eu estou aqui porque eu tenho que arrumar um emprego. Não seja. Deus é poderoso para abrir a porta sim. Aleluia. Mas o objetivo dele não é somente esse. Você vê que no começo era pela filha, mas o diálogo mostra que não era só isso, era a transformação do coração, do caráter dessa mulher. E o objetivo do Senhor, por mais que ele não falou palavra nenhuma, talvez pareça aos nossos olhos, isso aqui foi uma cura, tu não faz não. Esse diálogo chamou a atenção do Senhor. E quando ele é chamado a atenção dessa forma, ele libera isso para ela, ser conforme você deseja. E o Senhor, ele quer fazer isso na nossa vida. Ele precisa me ver buscando, ele precisa me ver trabalhando. Ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe das nossas deficiências, mas dentro daquilo que você pode fazer, precisamos fazer sim. Senhor, eu só consigo isso, dá o seu melhor naquilo que você pode. Senhor, eu só posso uma vez, dá o seu melhor naquilo que você pode. Aleluia. E precisamos adorá-lo sempre nesse propósito. Chegamos para o Senhor cheio de condições, o problema é esse. Eu não quero me submeter à vontade dele. Ela chegou com aquela condição e o Senhor humilhou daquela forma para mostrar para ela o senhorio dele. Eu estou aqui, mas a gente chega assim, Senhor, se o Senhor não fizer isso, eu não vou vir mais para a igreja. Se o Senhor não fizer aquilo, eu não vou poder continuar. A gente chega cheio de condições e esquece de quem é o Deus que nós estamos buscando, quem é o Deus que nós estamos servindo. Não existe essa barganha com o Senhor. O que essa mulher faz não é barganha, é entender quem é o Deus que ela está diante naquela hora. E é isso que a gente esquece. Queremos barganhar, queremos fazer troca com o Senhor. Senhor, eu vou para a igreja hoje, mas amanhã eu quero fazer isso. Não existe essa troca com o Senhor. Precisamos reconhecer o nosso lugar. Senhor, se é embaixo da mesa, eu vou ficar embaixo da mesa comendo da migalha. Aleluia. Se não for para sentar na mesa, eu não vou sentar na mesa. Mas às vezes a gente entra com condição, eu quero o melhor. O melhor ele já fez. O melhor ele já deu. A gente escuta essas canções, o melhor de Deus ainda está. Não, o melhor não está por vir, não. O melhor já veio. Aleluia. O melhor ficou aqui, fez o seu ministério, morreu, ressuscitou. E vai voltar para buscar o povo que crê, o povo que busca a transformação. Só que a gente precisa entender a nossa posição, qual é o nosso lugar diante disso. Todas as mulheres que falamos aqui ao longo desse mês, mulheres que poderiam buscar outro meio, buscar outro caminho, mas reconheceram a grandeza do Senhor. Ou podemos barganhar com o Altíssimo. Coitados de nós. Quem somos nós? Nós somos tão pequenos, gente. Para essa mulher ter tal conhecimento de como se chegar, falar, responder com tamanha ousadia, nós não sabemos o que ela teve que aprender, se despir. E é isso que nós precisamos. Nos despir, nos esvaziar. E é isso que Deus espera de nós. Não somente essa noite, não somente esse mês, mas para todo sempre até a sua volta. Amém, meus irmãos? Que essa palavra possa ficar nos corações dos irmãos. Eu trouxe uma frase aqui. Atingir os objetivos é um processo que envolve esforço conjunto, entrar em contato com o nosso coração, determinar um curso a seguir, então depender de Deus e estar dispostos a deixar que Ele nos guie, um passo de cada vez. Aleluia. Eu escutava uma frase de uma pessoa conhecida que antes de você cortar uma árvore, você tem que pensar, você tem que passar mais tempo amolando o machado. Eu vi essa frase por anos, hoje eu compreendo.
Você tem um objetivo, você vai com sede naquele objetivo. Não. Busque conhecimento, busque a leitura, busque se preparar. O entendimento fez muita diferença, porque ela sabia da forma de se relacionar com Ele. Nós não estamos nos preparando, nós não estamos nos esforçando para estar aqui. EBD, tem um estudo bíblico terça-feira à noite. Então, tudo que a gente tem aprendido faz a diferença. Senhor, mas eu não tenho como participar, mas separa um tempo para ler, para ouvir. Você saber falar com o Senhor vai fazer a diferença. É isso que essa mulher ensina. Ela, calma aí, Ele é Senhor, é filho de Davi. Eu sei que eu sou cachorrinho, eu sei que eu vou ficar. E ela obteve a resposta, obteve o que precisava naquele instante e teve o conhecimento. E isso que Deus espera de nós. Não fique de braço cruzado. Tenha o conhecimento do Deus que você serve. Saiba chegar no Senhor. Ele é um Pai bondoso, Pai amoroso. Tem muito a fazer na nossa vida, na nossa casa. Ele sabe que você se entristece por vir para a igreja sozinha e deixar sua casa lá. Poxa, eu vou para a igreja, mas a minha família não vai. Deus sabe disso. Busque o reino dele. As demais coisas eu sei que ele vai acrescentar. Amém, meus irmãos? Senhor Deus.